meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, a poderosa palavra do nosso Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 36. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 27. Jeremias 36, a partir do versículo 27. Desde já eu agradeço a sua atenção. Desde já eu peço a Deus que venha abençoar a sua vida poderosamente, e que você possa guardar esta palavra no seu coração. Se prepare, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Amém, amados? Deus abençoe. Então diz assim a palavra do Senhor. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele anunciando? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. Meus amados, vamos meditar nesses versículos da palavra de Deus. Então, para nós entendermos, é necessário que façamos uma volta ao passado para que entendamos o contexto desses versículos, né? O que acontece que Jeremias ele foi levantado para profetizar em Judá. E quando nós olhamos a história, quando nós estudamos a história deste profeta, nós iremos observar que Deus, ele tinha um amor grande por Judá. Só que Judá estava passando por um momento difícil, um momento de idolatria, um momento onde o povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Quando nós atentamos para o que estava acontecendo na sociedade judaica, nós iremos observar que toda a idolatria, todo o pecado que estava sendo vivido pelo povo em Judá tinha sido herança do Reino do Norte. O Reino do Norte já tinha sido destruído, né? Mas que Reino do Norte, pastor? O que é que o Senhor está falando? Bom, vou voltar mais um pouquinho para você entender. No ano 930, né, o reino de Israel foi dividido. Nós sabemos que Davi morreu, né, o reino passou para as mãos de Salomão, e depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele vai assumir Israel, né? Só que tem aquela história de Roboão, né? Salomão, quando morreu, ele deixou uns encargos, uns impostos muito grandes sobre o povo. Salomão, quando ele morreu, né, quando ele morre, ele vai deixar o povo de Israel em uma situação difícil, porque Salomão ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que Salomão ele estava envolvido com idolatria. Há muitos questionamentos se Salomão foi salvo, se não foi. Nós não queremos nos falar disso, né? E eu não sei se foi salvo ou se não foi, né? Então, nós não queremos entrar nesses méritos. Mas o que acontece? O reino, depois da morte dele, vai passar para o seu filho Roboão. E Roboão, ele vai se aconselhar com os anciãos de Israel com relação ao povo. E os anciãos vão dizer para ele ouvir o povo, né? Se ele ouvisse o povo, tirasse os encargos, né? Tratasse bem o povo iria ficar do lado de Roboão. Só que Roboão, não conformado com aquela resposta, ele vai se aconselhar com os jovens da sua época, e os jovens da época dele vão aconselhá-lo a se fazer mais duro com o povo, né? Dizendo que o dedo mindinho dele, né, como diz a palavra de Deus, né,
era mais grosso, mais forte do que, né, o antebraço do pai. Que o pai tinha castigado com chicote, com açoite, mas ele castigaria com escorpiões. E o que acontece? Nesta época o reino vai ser dividido, ficando das tribos do norte, né, nas mãos de um homem efraimita da tribo de Efraim, chamado Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão, ele vai assumir as 10 tribos do norte, ficando apenas Benjamim e Judá com Roboão. Por um tempo eles guerrearam, né, mas o Senhor vai dizer que foi a vontade dele. Né? O Senhor ele vai permitir esta separação. Então, Jeroboão, filho de Nebate, eu estou fazendo esse apanhado para nós entendermos aqui a situação de Jeremias. Amém, irmãos? Então, Jeroboão, filho de Nebate, ele vai implantar a idolatria no reino do norte. Este homem, ele com medo de perder o reinado das 10 tribos, ele, no pensamento dele, né, o povo indo a Jerusalém adorar o Senhor, passou pela cabeça dele que o povo voltaria para Roboão e o mataria. E ele, para evitar que o povo fosse até Jerusalém, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar 2 bezerros de ouro, vai colocar um em Betel, vai colocar outro em Dan, né? E apregoa para o povo de que, na verdade, aqueles bezerros de ouro era o verdadeiro Deus do povo. Era quem os tinha tirado do Egito. O que acontece é que o povo volta. O povo, ele se envolve na idolatria. Jeroboão vai fazer festas parecidas com o que havia em Judá para o verdadeiro Deus. Ele vai fazer no reino do norte. Querido, isso aí foi uma, digamos assim, uma destruição espiritual, uma queda espiritual muito grande do reino do norte, né? Todo o povo é mergulhado no pecado da idolatria. Nós vamos observar que em 722 o Senhor ele vai destruir o reino do norte, só que os costumes do reino do norte também alcançaram Judá, né? Alcançaram Judá, e Judá vai mergulhar também na idolatria, os ensinamentos de Jeroboão, filho de Nebate. Tá? Eu fiz esse apanhado para que entendamos. Mas assim como o reino do norte foi destruído em 722, agora Judá está cercado pela Babilônia. O Senhor, certamente, ele iria também castigar Judá. Mas observe uma coisa, que no reino do norte, quem destruiu o reino do norte foram os assírios. Os assírios, né? Os assírios, eles vão destruir o reino do norte. Eles vão trazer outros povos da Babilônia, de Cush, outras localidades, e vão colocá-los em Samaria, né? E ali em Samaria vai gerar os samaritanos que nós ouvimos falar hoje na Bíblia. Foi daí que surgiu o povo samaritano, né? Que o judeu ele não gosta, o judeu ele não aprova, porque foi um povo miscigenado, ou seja, uma mistura de povos com alguns israelitas que ainda ficaram ali naquela terra, né? Então, o que acontece? O pecado do reino do norte agora estava em Judá. E Deus ele vai permitir que os babilônios cercassem Judá, cercassem Jerusalém, porque o Senhor determinou que o povo passaria 70 anos no cativeiro. Qual é a diferença do povo babilônico para o povo assírio? O povo assírio, quando eles conquistavam uma nação, eles não tinham piedade. Eles destruíam verdadeiramente a cultura do povo. Eles humilhavam, eles levavam com anzóis, né? Eles cortavam o nariz, cortavam a orelha, cortavam o polegar das mãos, cortavam os dedões do pé, né? Para que o povo não pudesse subir montanha, não pudesse empunhar uma espada. Os assírios eles destruíam verdadeiramente o povo. Os babilônios tinham um costume totalmente diferente. Eles estudavam os povos conquistados para aprenderem a cultura daquele povo, né? Com relação aos assírios, era um povo que procurava manter a cultura do povo conquistado. E outra coisa que nós devemos citar aqui também,
que apesar do Senhor ter entregue Judá na mão dos babilônios, havia uma promessa sobre Judá. Quando nós olhamos ali, Gênesis no capítulo, deixa eu consultar aqui, 49, Gênesis no capítulo 49, no versículo 10, Gênesis capítulo 49, versículo 10 diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Queridos, quando nós olhamos aqui em Gênesis no capítulo 49, no versículo 10, que nós nos deparamos com este versículo, né? Se você olhar o contexto aqui, você vai ver que Jacó está abençoando os seus filhos, abençoando, né, a sua descendência, e sobre Judá recai esta bênção: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, há uma promessa em Gênesis 49, versículo 10, que o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? Era um bastão de ouro que ficava na mão do rei, né? O cetro simbolizava poder. O cetro simbolizava o poder total, soberano do rei sobre o seu povo. E quem é o nosso rei? Quem é o nosso legislador? Quem é aquele que tem todo o poder nas suas mãos? Jesus Cristo. É este mesmo. Eu sei que você pensou em Jesus, e é Jesus Cristo. Então veja que a promessa sobre Judá, amados, a promessa sobre Judá vem desde os tempos primórdios. Então por isso Deus ele vai entregar Judá nas mãos de um povo, né, como o povo babilônio, um povo que não destruísse Judá, porque é de Judá que o nosso juiz viria, é de Judá que viria o nosso Salvador, né, como veio então o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então por isso que ele não entregou nas mãos dos assírios. Você vai ver que em outras oportunidades, né, no tempo de Senaqueribe, rei assírio, ele tentou conquistar Judá, mas o Senhor nunca permitiu. Nos tempos do rei Ezequias, o Senhor nunca permitiu que Judá caísse na mão dos assírios. O Senhor sempre entrou com providência para guardar Judá, porque o cetro, ele viria de Judá. O nosso legislador, ele viria de Judá, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? O Senhor determinou que o povo fosse levado para a Babilônia. Quando olhamos aqui a história de Jeremias trazendo, eu espero que você tenha entendido este preâmbulo que fizemos. Quando o Senhor levanta Jeremias, né, você vai observar, quando você se debruça sobre a história de Judá, você vai perceber que Judá estava sendo cercada, já estava cercada pelo Império Babilônico. O Senhor já tinha determinado que o povo seria levado para a Babilônia e ficaria cativo por 70 anos. O Senhor, ele determinou. Por quê, amados? Porque o povo estava embrenhado, estava mergulhado no pecado. Como citamos anteriormente, os costumes do Reino do Norte alcançaram Judá. E agora, Jerusalém, o Reino do Sul, estava agora vivendo tempos de assassinatos, de prostituição, idolatria. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você vai ver o que os sacerdotes estavam fazendo ali dentro do templo, se prostituindo. A prostituição na Bíblia não é somente uma relação ilícita entre um homem e uma mulher. A prostituição na Bíblia é quando você deixa de adorar a Deus, troca a Deus pelo dinheiro, troca a Deus pela soberba, troca a Deus pelo seu ministério, né? Quando você se julga acima das demais pessoas. Isto é prostituição também perante os olhos do Senhor. Então Judá estava vivendo todos esses pecados.
E o Senhor vai chamar um homem, por nome Jeremias. Ele vai dizer, ali no capítulo 1, que ele era uma criança. Jeremias era filho de sacerdote. E geralmente o filho de sacerdote era preparado para substituir o pai do ministério do sacerdócio. Só que o Senhor, ele escolheu, assim como ele escolheu Ezequiel, que também era filho de sacerdote, ele escolhe Jeremias para ser profeta, amados, para ser profeta. E é sobre este ministério profético que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar ali em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que ele vai citar, né, os 5 ministérios, né, o de apóstolo, o profeta, pastor, e vai citar também o de mestre, né? Então, tem um outro também que agora me fugiu da mente. São 5 ministérios: é o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. 5 ministérios. Então você vai ver que o ministério profético também é citado no Novo Testamento. Então Jeremias, ele é chamado com uma grande missão. Ele vai pregar para ajudar. Ele vai pregar para ajudar. Porque, ouça bem, amados, quem é que pode mover a mão de Deus? Quem é que pode fazer com que Deus desfaça algo que ele fez? Algo que ele determinou? Amados, é a humilhação. É quando verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. É quando verdadeiramente confessamos os nossos pecados a Ele e Ele retira a sua mão. Porque o nosso Deus é misericordioso. Pecar, todos nós pecamos. O que não pode acontecer é vivermos na iniquidade. O que não pode acontecer é nós continuarmos no mesmo erro. O que não pode acontecer é nós continuarmos a pecar. Eu recebo a graça do perdão, né? E passa um dia, passa 2, um mês, eu caio de novo e começo a cometer o mesmo pecado, porque a carne é fraca. O crente tem que viver pelo Espírito, irmãos. Nós precisamos entender que esta vida que nós estamos vivendo aqui, este plano terreno, isto aqui é tudo passageiro. Isto aqui é tudo passageiro. A partir do momento que eu tenho esta concepção, a partir do momento que eu entendo, né, que isto aqui é passageiro, eu vou consagrar a minha vida mais, eu vou procurar fazer as coisas certas, porque há um ser soberano que eu não conheço, a presença dele é real em nossas vidas, nós sentimos a presença dele, ele se revela em sonhos, ele se revela através de outros servos dele. Então, quando eu entendo isto, eu vou consagrar a minha vida mais e mais. O Senhor vai levantar um profeta para falar com Judá. Observe que esse ministério profético, né, o ministério de ser profeta, é o Senhor quem escolhe. É o Senhor. Eu posso procurar, como o apóstolo Paulo aconselha em 1 Coríntios, capítulo 14, quando ele vai citar o ministério profético, é um ministério que todos nós devemos buscar. Sim, mas quem assina, quem dá o aval do profeta é o Senhor. O profeta em hebraico, Navi ou Nabi, significa aquele que fala, né, do que está cheio. E o profeta, ele tem que estar cheio de uma coisa. Não é cheio de joias, não é um paletó brilhoso, né, chamando a atenção, sapato de película, como alguns gostam de se apresentar. Por mim, pode se apresentar do jeito que quiser, mas o profeta, ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. O profeta, ele tem que estar cheio do poder de Deus. Você vai ver no capítulo 1, quando Deus ele chama Jeremias, ele é no capítulo 2, né? O Senhor ele vai preparar o profeta, vai fazer ele como coluna de ferro, como um monte de bronze. Sabe o que é isso? Você pode bater no profeta, mas o profeta não vai sentir, porque o Senhor o preparou. O profeta do Senhor, ele tem que ser preparado pelo Senhor para suportar as afrontas
que não vem de longe não, é de dentro da igreja, é de dentro da casa de Deus, é de dentro do povo de Deus que os profetas sofrem as maiores humilhações, sofrem os maiores apontar de Deus. Muitas pessoas não entendem o chamado profético porque estão acostumadas a ouvirem coisas boas, a ouvirem coisas prazerosas, né? Muitas pessoas desistem da caminhada do ministério profético porque são perseguidas dentro da igreja. Presta bem atenção, meu irmão, o que Deus está falando com você nesta manhã. Quem te chamou não foi um homem, quem te escolheu não foi um homem. Não importa se você é analfabeto, não importa se você não tem curso teológico, para Deus não é importante se você não tem um anel de formatura no dedo, se você não tem carro importado. Deus é quem escolhe os seus profetas, é o Senhor quem escolhe os seus. Então não fica triste com o homem, que o homem é mau, mas aquele que te chamou, aquele que colocou as palavras na tua boca, este é bom e vai cumprir a promessa na sua vida. Mas você precisa ser fiel ao Senhor. Profeta de Deus, ele sofre. Profeta do Senhor, ele tem que ser preparado pelo Senhor para receber as afrontas. Não liga se não dão oportunidade para você, meu irmão, no púlpito da igreja. Não te prende na glória oferecida pelo homem. Prega a palavra de Deus, faça o que o Senhor mandou você fazer. Veja a história de Jeremias. O versículo 27, então veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Veja bem que Jeremias, ele vai escrever a palavra de Deus, ele vai escrever num rolo e vai levar. Baruque escreve que Jeremias ele tinha um escrivão, um homem chamado Baruque. Tem alguns que dizem assim que Jeremias era analfabeto. Irmão, se era, não sei, não estou aqui para enfatizar isso, tá? Mas ele tinha alguém que escrevia por ele, um homem chamado Baruque, que era o escrivão de Jeremias. E ele vai escrever as advertências que o Senhor estava mandando para quem? Para o rei. Ora, se tinha um rei em Judá, quando aquela pessoa que está diante do seu povo, do povo do Senhor, ouvir a mensagem de Deus, o que o Senhor espera é que aquela pessoa leve o povo ao arrependimento. Porque o poder está na mão do rei. Então o Senhor, ele manda Jeremias escrever o rolo. Jeremias pede a Baruque escreve as advertências de que o povo iria sim para o cativeiro, não tinha mais o que fazer. E o rei, ele teria que convocar o povo e levar o povo ao arrependimento, para que a ira do Senhor, aquilo que ele tinha determinado, né, amados, pudesse, quem sabe, o Senhor pudesse passar por aquele momento. Porque o Deus, ele não sente prazer em punir ninguém. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas esse Deus é mau. Esse Deus... Você já tentou por que você faz, irmão? Você já pensou se você realmente faz a vontade do Senhor? O que nós estamos vendo de casamentos sendo destruídos dentro da igreja pela prostituição, o que nós estamos vendo de pastores que abandonaram o ministério, estão lá, mas não tem mais o Espírito de Deus, por causa do dinheiro, por causa da promessa do governador, da promessa do prefeito. Vocês já perceberam que igreja briga contra a igreja, principalmente em época de eleição, né, defendendo o homem e deixando as coisas do Senhor de lado? Vocês já perceberam a altivez dos grandes homens de Deus, daqueles que estão no poder, assim como o rei Jeoaquim estava no poder, né? Vocês já perceberam que muitos pastores, presidentes da convenção, pastores presidentes, entendeu? Passam com aquela altivez para você
ter uma conversa com ele, você tem que passar por 5, 6 assessores. Você acha que isso agrada ao coração de Deus? Porque na matemática de Deus, a matemática de Deus é completamente diferente. O servo é o maior na matemática de Deus. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Você observa que Cristo, quando ele esteve conosco nesta terra, né, quando ele viveu entre os homens, ele ensinou como nós nos devemos comportar, como nós devemos proceder com relação aos demais irmãos. Você vai ver que Cristo ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Você vai ver que Cristo vai ensinar, olha, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Não, Senhor, é quem está à mesa, que era costume judaico, né? Mas o Senhor vai dizer para eles, olha, mas no meu caso, né, eu estou servindo, ensinando, irmãos. Então você observa que a igreja hoje está andando na contramão da Bíblia. Esta é a verdade. Você vai observar que a igreja hoje, a igreja que se diz santa, né? Esses homens que só sabem pedir dízimo, pedir oferta, esses homens que só sabem comprar carros do ano, coberturas, né? Preocupados em fazer templos suntuosos para que o povo se sinta à vontade. Sabe o que é interessante? Eles constroem esses templos suntuosos e depois ficam cobrando dinheiro dos irmãos. Porque você está sentado aí, é porque o irmão dá dízimo, porque o irmão ajuda. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Então você observa que nós estamos andando na contramão. Ouvi um pastor desse no Facebook falando que o crente, né, que não dá dízimo, chamando os irmãos de sem vergonha, chamando de, pelo amor de Deus, aonde nós chegamos, a nojeira que nós chegamos, a santidade ninguém prega. Ser verdadeiro ninguém prega, ser fiel a Deus ninguém prega. Eu sou avaliado pelo que eu dou em material para a igreja. É por isso que a igreja está inchada, né, irmãos? A igreja está inchada. É tanta gente, é tanto milionário, tanto dinheiro, pensando que estão comprando a salvação. Presta bem atenção, meu irmão. Se não houver santidade, se não houver arrependimento de pecado, você pode dar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quanto você quiser, mas você não vai entrar no céu, porque no céu não entra apadrinhado de quem quer que seja. No céu não entra apadrinhado. Você vai ver que Deus, voltando para a palavra, o Senhor levanta Jeremias. Jeremias, através do Baruque, escreve o rolo e leva para o rei. Sabe o que o rei vai fazer com o rolo? O rei Geu aqui? Ele vai queimar o rolo. Ou seja, ele não aceita a palavra de Deus. Ele não vai aceitar o que Deus tinha determinado para ajudar. Ele vai jogar o rolo no fogo, meu irmão. É por isso que nós falamos do ministério espinhoso, que é o ministério profético. Ele não aceitou que Jeremias, o profeta, escrevesse o rolo. Ele não aceitou a palavra de Deus. Ele vai ignorar. E tem muitas pessoas hoje que ignoram a palavra de Deus. Pessoas que estão com a visão somente nas coisas terrenas. Eu não vou descer desse pedestal, eu não vou sair daqui. Aqui é o meu lugar. Você não tem poder sobre a vida, ou pastor, ou liderança. Você que está ouvindo esta mensagem, você que é empresário, você que é milionário. Nós não temos poder sobre a vida, irmãos. Nós não temos poder sobre a morte. Não sou eu que determino o tempo que eu vou viver. Lembra-te que existe um mundo preparado para você, para nós, os servos do Senhor. Tudo que nós conquistamos aqui vai ficar. Nós não iremos levar nada. Para onde iremos, isso aqui não vai servir de nada. Observa que quando você morre, quando alguém morre, né, melhor dizendo, quando alguém morre, leva somente a roupa do corpo, alguns, né? Somente a roupa do corpo. Dentro do caixão não vai empresa, não vai igreja, não vai dízimo, não vai oferta, não vai ouro, não vai prata, não vai nada. Porque não vai servir para nada, para onde nós iremos. Então está na hora da igreja acordar. Tem muitas pessoas que estão pegando a palavra de Deus e lançando no fogo. Muitas pessoas que estão ignorando os servos do Senhor, os profetas.
Muitas pessoas que estão olhando para os profetas do Senhor hoje, mas este aí é um coitado, este aí não tem estudo, este aí quer ser santo. Estão abafando os profetas do Senhor. Aí chega um imoral, chega alguém que não tem caráter, não tem o Espírito de Deus, o altar é cedido para ele vai profetizar por espírito de adivinação, vai profetizar bênçãos sobre a igreja recebe. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Jeoaquim, ele vai pagar um preço alto. Jeoaquim, ele vai ignorar as palavras de Jeremias, as palavras de Deus, porque o profeta, quando ele fala, não vem dele, mas é a verdadeira palavra de Deus. Veja bem, o versículo 28 diz assim: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. O Senhor está dizendo para o profeta, está falando para você que é profeta do Senhor: ei, ignoraram a minha palavra? Não tem problema não, meu irmão. Prega de novo. Prega de novo. Ele fala para Jeremias aqui: escreve outro rolo. Escreve outro rolo. O Senhor fala conosco, fala com os profetas, que ainda tem profeta nesta terra. Eu não sei se 7 mil nos tempos de Elias, mas imagine que pelo menos uns 7 ainda deva ter, irmãos. Não baixa a tua cabeça. Faz o que Deus mandou você fazer. Às vezes pregamos para alguém, a pessoa não recebe. Eu nunca mais vou falar para esta pessoa. Eu nunca mais vou falar para esta pessoa. Eu não vou mais falar porque ela não acredita. Meu irmão, a palavra não é tua, a palavra é do Senhor. Prega para esta pessoa, prega para este líder, prega para a liderança, prega para quem Deus direcionou a palavra, mas faça a vontade de Deus, entregue o que Deus mandou você entregar. O Senhor está falando aqui para Jeremias: escreve outro rolo. Ele queimou primeiro, escreve outro rolo, né? Justamente como estava no rolo anterior. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Porque Jeoaquim não queria que Jeremias profetizasse o que Deus mandou ele profetizar. Ora, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele iria sobre Judá. Deus já tinha determinado, né? E ele cessaria, ele pararia com tudo, com os homens, com os animais. E Jeoaquim não aceitava isso, por isso ele queimou o rolo. Amados, tem pastores que você vai pregar numa igreja, vou fechar as portas para você. Este aí não vem mais aqui porque veio aqui só para bater na noiva do cordeiro, né? Tem muitas desculpas, né? Tem muitos pastores que pensam dessa forma. Eu não sei nem quem é este homem, fulano convidou para vir pregar, ele veio aqui, pregou, veio bater na noiva do cordeiro. As portas da igreja estão fechadas para ele. Ora, pastor, você pensa que está fazendo mal para o pregador, irmão? Você não está fazendo mal para o pregador. Você está combatendo a palavra do Senhor. Você está combatendo contra o próprio Deus. Você está se voltando contra o próprio Deus. É contra o Senhor, não é contra o pregador. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja ela quer ouvir somente coisas prazerosas, né? Você vai prosperar. O teu casamento vai dar certo. Ora, meu irmão, muitas das vezes o irmão veio da prostituição, deixou a esposa dele por causa de uma sirigaita qualquer, e você vem dizer que Deus vai abençoar um casamento feito no adultério. Muitas das vezes o irmão deixou de pagar os trabalhadores, né, os seus trabalhadores, né, comprou apartamento para ele, comprou iate, e você acha que Deus vai prosperar um homem em que roubou o seu próximo para ter uma vida regalada? Você acha que Deus é injusto para compactuar com sujeiras dentro da igreja? O Senhor leva um profeta, o Senhor leva um servo
Aí o pastor vai fechar as portas da igreja porque o irmão, que é o maior dizimista, se sentiu ofendido. Irmão, isto é jogar a palavra de Deus no fogo. Isto é destruir a palavra de Deus. Isto é não levar em consideração o que Deus está falando. Mas abre teus ouvidos, liderança. Abre teus ouvidos, homens grandes, né, poderosos. Abre teus ouvidos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus não é corrupto. O nosso Deus, Ele é puro. E a justiça dele, a mão dele, certamente que pesará. Certamente que a mão do Senhor pesará sobre aqueles servos infiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jeoaquim não queria, ele não gostou das palavras de Jeremias. No 30, portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. Ou seja, o Senhor determina a morte daquele rei infiel, daquele rei que desprezou a palavra do Senhor. Nós vamos parar por aqui, irmãos, porque se nós formos levar adiante, tem muita coisa para falar. Amém? Mas antes de nós orarmos, antes de nós estarmos apresentando nossas vidas a Deus, quantas lideranças, irmãos, quantas pessoas que estão à frente do povo de Deus estão desprezando a palavra do Senhor, rasgando a palavra de Deus, queimando a palavra de Deus, lançando fora a palavra do Senhor. Quantas lideranças, homens grandes, que o Senhor levantou com um propósito nesta terra, abandonaram o ministério do Senhor, estão falando apenas da boca para fora, mas as suas atitudes corrompidas, pastores na prostituição, pessoas que não querem fazer a obra de Deus verdadeiramente. Muitos se embrenharam para esta sujeira chamada política, muitos dando honra aos homens, deixaram o seu chamado, deixaram a obra de Deus. Você pode até discordar de mim, pastor, mas é preciso ter homens lá. É pensamento teu, meu irmão. Eu acredito que Deus, quando Ele levanta um pastor, é para ser pastor. Se fosse para ser político, não estava dentro da igreja. É a minha opinião. Você tem a sua opinião, fica com a sua opinião. Estou falando da minha opinião. Se Deus levanta um pastor porque Ele quer um apacentador de ovelhas. Se Deus levanta um profeta, Ele quer alguém de coragem para pregar a palavra de Deus, para anunciar o pecado do povo. Se Deus levanta um evangelista, é para ganhar almas. Eu não posso ganhar notoriedade no meio da igreja e me embrenhar pela política, meu irmão. Se fosse para mim ser político, Deus não teria me levantado. É a minha opinião. Amém? Voltando para o que eu estava falando, muitos abandonaram o chamado de Deus. Nem se ouve falar mais, envolvido com a política. E é escândalo em cima de escândalo. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Eu vou orar pelos profetas do Senhor. Eu vou orar por você que tem chamado profético. Porque Deus, Ele precisa de profeta nesta terra. O Senhor ainda está chamando profeta nesta terra. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este momento, ó Pai. Eu te apresento os teus servos, Senhor, os profetas. Coloque a mão no seu coração, meu irmão. Coloque a mão no seu coração, minha irmã. Coloque a mão no seu coração, jovem, que eu vou estar profetizando sobre a tua vida, para que o Senhor venha te dar um coração forte como o coração de Jeremias, como o coração de Ezequiel, como o coração de João Batista, como o coração de Daniel, que não se corrompeu naquela Babilônia. Pai, eu te apresento o teu servo, a tua serva. Eu te apresento, Senhor, a tua igreja. Eu não sei, meu Pai, eu não sei, Senhor, a luta que eles estão passando, mas o Senhor conhece, meu Pai, os teus filhos. O Senhor conhece os teus servos.
E em nome de Jesus, Senhor, que neste momento a brasa do altar, Senhor, seja tocada nas suas línguas, assim como tocaste nas línguas, meu Pai, de Isaías. Que o Senhor purifique de todo pecado, que o Senhor dê graça, Senhor, dê autoridade para os teus filhos. Que aquilo que eles profetizarem, Senhor, aquilo que eles falarem, meu Pai, Senhor, seja o Senhor falando através deles, meu Pai, porque o mundo, a tua igreja, precisa saber, meu Pai, que ainda tens profeta nesta terra. Abençoa, meu Pai, os teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Amém.